E aí, pessoal, vamos lá? Vamos ver o fim da análise da reportagem da Globo? Na verdade, essa é o fim da segunda parte, mas ainda tem uma outra reportagem que eles fizeram no segundo dia, que a gente vai assistir também. Mas vamos lá, vamos seguir. Esta pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas defende que a reforma, além de corrigir as desigualdades entre o setor público e o privado, precisa corrigir as diferenças dentro do próprio funcionalismo público. O impacto fiscal é de longo prazo, mas é o caminho inicial para o fim das distorções. A gente precisa vencer algumas barreiras corporativistas que vêm há algum tempo impedindo que a gente revisite de forma estrutural a lei de carreiras, não só por uma questão fiscal, que realmente o Brasil precisa nesse momento enfrentar, mas por uma questão social, por uma questão de produtividade. Mais do que nunca a gente precisa andar nessas pautas, corrigir distorções, e a reforma administrativa, sem dúvida, é indispensável para que a gente consiga seguir em frente. Bom, não vou nem comentar que a pesquisadora é da Fundação Getúlio Vargas, né, gente? Já conversei com vocês sobre a Fundação Getúlio Vargas, a quem ela é, né, a quem ela atende, a quem ela está a serviço. Agora, o que é interessante, né, da pesquisadora é que ela fala de uma forma genérica, de corrigir distorções. Depende, se ela estiver falando de corrigir distorções dentro do funcionalismo público com relação a quanto ganham os super salários, principalmente no judiciário e no legislativo, e nas forças armadas, lá dentro dos militares, onde não vai se mexer, né? Quem já viu a proposta já sabe que não vai se mexer nem nos juízes, procuradores, Ministério Público, Judiciário, não vai se mexer com os deputados, parlamentares, nem senadores, e muito menos com os militares. Eu já tinha adiantado isso nos meus vídeos, por isso que eu peço para vocês, quem não assistiu, assista. É muito esclarecedor, é bacana, é uma série de 5 vídeos, vale a pena. Então, eu quero saber se ela está falando dessas distorções. Primeiro ponto. Se ela estiver falando dessas distorções, estamos de acordo. Concordo. Há uma distorção absurda. Você tem quase que 80% do funcionalismo público ganhando no máximo 2 a 3 salários mínimos, e tem ali uns 15 a 20% ganhando grandes salários e 5% ganhando super salários. Super salários. Salários acima de 100 mil reais. Isso é um absurdo. Aí eu concordo com ela. Com relação à distorção salarial entre público e privado. De novo, ela quer que reduza o salário do servidor público. Não é melhor a gente aumentar o salário do pessoal da empresa privada? Porque ninguém fala, mas servidor público, ele paga a sua própria previdência, né? Que é muitas vezes usada pelos governos para fazerem investimentos fora do país. O seu Paulo Guedes, inclusive, né, ele é um dos donos de uma empresa que é investigada até hoje por ter acabado com vários fundos de pensão, entre eles o dos Correios, por exemplo. Mas hoje ele é ministro, então ele tem foro, né? Outra coisa interessante que a gente precisa saber, se ela está falando ali de acabar com o corporativismo do judiciário, do legislativo, né? Isso eu acho interessante. Do militar, né? Das forças armadas. Se for desse tipo de corporativismo que ela está falando, eu concordo com ela. Porque não é possível que ela esteja falando dos servidores da saúde, dos servidores da educação, dos servidores de órgãos menores, né? É isso. Da reforma administrativa defende mudanças nesse modelo. Existem inúmeras carreiras que não há razão de haver essa estabilidade, e não significa que ela precisa ser para sempre. Nós temos casos, por exemplo, de obsolescência da carreira, que não faz sentido você permanecer com alguém em determinada carreira que não tem mais função. O fim da estabilidade para todos os cargos não é a favor do interesse público, porque existem essas situações mais sensíveis e tantas outras, mas ela não pode ser um manto sagrado que ninguém mexe e não se discute para quais casos ela deveria ou não valer. Viram aí, né, o rapaz novinho, do Novo, né, Partido Novo, gente nova, Thiago, ninguém conhece, eu não conheço, não vou procurar saber quem é, que está aí ajudando a proposta da famigerada reforma administrativa, que é tão importante agora, que vai economizar. Nossa, vai salvar o Brasil. Vai salvar o Brasil essa reforma, né? Porque um país que perde só com o serviço da dívida 1 trilhão e 600 bilhões de reais por ano, vai ser economizar ali uns
20 bilhões com funcionalismo público e acabar com o serviço público que vai resolver o problema do Brasil. Com certeza, provavelmente isso que deve ser o grande problema, esse vai resolver. Você tirar ali uns 20 bilhões do serviço público, que no total não chega a 11% do que se gasta, provavelmente tirando esses 20 bilhões, esquecendo o que se paga de amortização da dívida, mais os juros da dívida, né, que são 1 trilhão e 600 bilhões, custam mais de 34% do nosso orçamento, isso daí não importa. Mas vamos lá. Ele falou da questão da estabilidade. Realmente há alguns serviços que foram perdendo sua função durante o tempo. Mas o que você pega? Você pega esse servidor, se ele ainda tem tempo de trabalho, e você requalifica ele e realoca ele em outras funções. Você não pega o cara e joga ele no lixo nem deixa ele parado. Isso daí não existe. Tá? Agora, eles falam dessa maneira porque eles têm medo da estabilidade. A estabilidade ela é garantida pela Constituição, porque eu vou repetir de novo para vocês. O servidor público ele é, acima de tudo, um fiscal da coisa pública. Tá? Além da sua função primeira, que é servir ao público, ele tem a obrigação de zelar pela coisa pública. Eu sou servidor público, eu tenho essa obrigação. Mais que isso, eu tenho esse dever. E eu tenho orgulho de ser servidor público e poder ajudar a proteger o que é do povo, da população, porque quem paga, as pessoas acham que as coisas públicas, escola pública, hospital público, tem que quebrar, tem que destruir porque é do governo. Não é do governo, não é do Estado, é nosso, é do nosso bolso que sai, é do nosso imposto. E toda vez, e eu já falei isso para vocês outras vezes, já provei para vocês, as notícias não deixam nos mentir, toda vez que aparecem grandes escândalos de corrupção, que se descobrem, né, esses escândalos, que na verdade o Estado ele é capturado pela elite, não é que o Estado é corrupto, o Estado não é corrupto, mas existe uma elite política corrupta ligada a uma grande elite de um mínimo de pessoas, que é uma elite do atraso aqui no Brasil, que tem esse Estado capturado, não é de agora, esse Estado ele é capturado desde a concepção do Estado brasileiro, desde que Dom João chega aqui e tenta implementar o Estado. Tá? Então a estabilidade para eles é ruim, porque nós somos os fiscais desse pessoal. E toda vez que vem à tona um escândalo, quem denuncia somos nós, servidores públicos. As provas vocês estão vendo aí nos jornais todos os dias. Servidor público é quem denuncia. E por isso que eles têm que acabar com a nossa estabilidade. Para poder encher de OS, para poder encher de precarização, para poder botar quem eles quiserem, apadrinhado. Eu não tenho compromisso com político nenhum, porque eu passei no concurso público. E como eu, existem milhares e milhões de servidores assim, que não têm compromisso com político, mas têm compromisso com a coisa pública. E é isso que eles querem acabar, porque eles têm medo da gente. É isso aí, pessoal. Como vocês estão vendo, é uma campanha difamatória para tentar prejudicar os funcionários públicos. Como a gente já tinha visto, eu reforço aqui, quem não assistiu a sequência de vídeos desmontando a farsa da reforma política, por favor, assista os 5 vídeos que eu fiz. E a gente vai analisar ainda outra reportagem da Globo tão tendenciosa ou mais que essa. Um abraço.